Graça e paz aos irmãos. Mais uma vez estamos aqui trazer a palavra de Deus e vamos iniciar essa mensagem com uma oração. Pai amado, mais uma vez, Senhor, viemos buscar a Ti para realmente, Deus, trazer a Tua vontade, Pai, para a Tua igreja, Pai. Por isso, Deus, abençoa essa palavra, Senhor, que não seja os meus lábios, mas seja, Pai amado, a Tua boca, Pai, para falar ao coração de cada um o Teu querer, Pai. É isso pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje, a palavra que veio é a meditação que eu faço todos os dias e a meditação veio do livro de Juízes. Juízes, capítulo 9, desde o versículo 1 ao 57. Eu não vou ler tudo aqui. Ao final, vou estar lendo o versículo que mais chamou a atenção e a meditação com os irmãos. Mas, para dar um resumo, né? Com relação a essa passagem do Juízes 9, ela começa com Abimeleque. Abimeleque, ele foi o filho de Gideão. Gideão, muito famoso, né? A gente conhece ele por ter vencido os midianitas com apenas 300 homens que Deus confirmou para ele, e eles não fizeram nada, né? Simplesmente a confusão que veio ali naquele acampamento fez eles se matarem e fugirem. E Abimeleque, ele é o filho de Gideão, de uma concubina. Gideão, ele tinha várias mulheres, ele teve um total de 70 filhos, mais Abimeleque, 71. E esse filho, Abimeleque, a Bíblia não traz com detalhes, mas ele cresceu ali provavelmente em Siquém, que era a cidade da concubina. E acontece o quê? Quando Gideão morre, os filhos, ninguém de imediato vem para tomar o poder, né? Porque Gideão foi conclamado para ser rei, ele negou, e ele ficou como um juiz, né? E nesse momento que Gideão morre, Abimeleque, ele tem a ideia de tomar o poder. Então o que ele faz? Ele vai a Siquém, onde a família da mãe dele toda está, né? Para ganhar força, para perguntar para eles se é da vontade deles, se eles iriam apoiar, porque ele queria se tornar ali um novo líder, na verdade um rei até, né? E o cidadão de Siquém ali ficam ouvindo os argumentos dele e são convencidos. Falam assim, não, nós concordamos com você, até porque muitos deles ali de Siquém era ainda proveniente dos cananeus, né? Tinha muita gente que não era do povo de Deus e eles queriam ir contra Israel. E nesse momento que eles apoiam ele, os cidadãos de Siquém passam para ele 70 peças de prata, algum dinheiro na época, né, para ele ter com que se fortalecer para isso. E o que ele faz com isso? Com isso, ele contrata praticamente um exército pessoal. A Bíblia diz que são de homens ociosos e levianos. E com esses homens, ele vai em direção ao povo de Deus, né, em direção a Israel. E chegando lá, o que ele faz é matar, simplesmente matar. O plano era matar os 70 irmãos. E ele consegue matar a grande maioria, né, praticamente todos. Um deles só que não é morto, o mais novo, Jotão. Ele consegue se esconder, ele não é morto. E nisso o povo de Siquém declara, né? Declara Abimeleque como o novo rei, né? E a partir disso, a gente começa a ver... É interessante a gente parar por aqui, assim, nesse momento, para pensar, né? O que leva um filho ou um irmão a fazer tudo isso, né? Empenhar tanto esforço, usar de tanta crueldade, né? Tanta ganância, sede de poder. E a gente já começa a pensar nisso, né? Que talvez Abimeleque, a gente não sabe, mas talvez ele não tivesse tido a atenção dos irmãos, ou até mesmo a atenção do pai. Às vezes ele era taxado como um filho da concubina, como um bastardo, ou de repente não deram nenhuma atenção para ele. E, continuando, Jotão, no momento que Abimeleque está sendo anunciado rei, né, esse Jotão, esse filho que foi escondido, ele aparece. Ele fala até uma parábola, né, que ele comenta de árvores, né, ele fala da videira, ele fala de várias árvores, que elas são convidadas a reinar sobre as outras, e elas negam que ela fala, mas eu vou deixar de dar para os homens o que eu tenho de melhor. As árvores querem servir o melhor que ela tem, os homens, né? Elas querem fornecer o que elas podem fazer de bom. E daí, nessa parábola, ele vai no final, ele fala do espinheiro,
referenciando Abimeleque, falando que as árvores se pedem para ele reinar, para o espinheiro reinar sobre elas, e daí ele fala, não, vocês querem mesmo? E daí fala que vai sair fogo do espinheiro e acabar com tudo, né? E essa parábola de Jotão é tida como uma profecia que foi falada lá, porque ela se cumpre no final. Mas o que acontece? Abimeleque, quando ele toma o poder, ele fica durante 3 anos no poder. E aí, o poder dele era um poder numa centralização com relação à guerra, né? Com relação à morte. Ele matava, quem não estava a favor dele, ele dizimava a cidade, era assim. E daí a gente pensa, né? 3 anos. Esse tempo, né? Muitas vezes a gente se pergunta, nossa, a gente vê tanta gente ruim e parece que a justiça de Deus não funciona, né? Parece que não acontece nada de ruim para eles. E, na verdade, a gente tem alguns testemunhos, né? Testemunhos de pessoas que tentaram escarnecer o nome de Jesus e o que aconteceu com eles, né? E com relação a esses 3 anos de Abimeleque, foi o tempo para que se enchesse no juízo de Deus, o pagamento, né? O juízo sobre a vida de Abimeleque. E o que Deus faz? Deus, a Bíblia é bem clara, né? Fala que ele envia um mau espírito tanto para Abimeleque quanto para o povo de Siquém, e começa a haver uma disputa entre eles, né? Eles começam a negar Abimeleque, esse povo de Siquém, tem uns poderosos lá também, começam a se guerrear, e nisso o Abimeleque dá trabalho. O Abimeleque realmente estava muito forte, foram vários dias de batalha, muitas e muitas mortes, né? Com tudo isso, e ao final, quando ele está lá praticamente oprimindo toda a revolta contra ele, ele está cercando uma torre lá, cai uma pedra esférica, mais ou menos de uns 46 centímetros de diâmetro, com um furo no meio, né? Era a tal da mó, que eles usavam para famoso cereal. Uma mulher, ela joga de cima da torre, cai na cabeça de Abimeleque e racha o crânio dele. Ele, antes de morrer, ele, sabendo que foi a mulher que jogou, ele fala para o ajudante dele que carregava as armas, fala, olha, para não ser uma mulher que me mate, tire uma espada e me mate. E o ajudante faz isso, tira a espada e matar ele. Ele fala para não ficar vergonhoso. Mas para a gente ver aqui, né, que não é, a gente pode fazer planos, né, mas a resposta serve dos lábios do Senhor. Na Bíblia fica escrito que foi uma mulher que matou ele com uma pedra, né, de 46 centímetros de diâmetro. E daí, por que eu estou falando tudo isso, né? Estou falando tudo isso por causa o que falou comigo, foi mais os versículos finais. São os versículos 56 e 57 do capítulo 9 de Juízes. Diz assim: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Amém? Aqui o Jerubaal é Gideão. Gideão, quando ele vai derrubar os postes de ídolos lá, né, ele vai tirar toda a adoração do Baal, dá um nome para ele Jerubaal, porque era Baal contra ele, né, tem um significado em relação a isso aí. Mas aqui é interessante ver que Deus trouxe uma vingança, vamos falar assim, ele trouxe o juízo dele sobre a vida de Abimeleque e sobre os moradores de Siquém. E daí quando eu li isso, eu falei assim, realmente, a justiça de Deus levou 3 anos, mas vem, né? A justiça sobre muitas pessoas hoje pode demorar, mas vem. A palavra de Deus, ela não é vazia, né? A palavra de Deus, ela se cumpre. Ele faz questão de cumprir a palavra dele. O que ele colocou na palavra, ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. E daí, isso me falou num sentido do seguinte, com relação a Abimeleque, né? Mesmo que ele tenha sido essa pessoa tão ruim, né? A gente fala assim, mas por que ele foi assim? Né? E daí a gente já comentou, né, que talvez ele tenha sido um filho negado pelos irmãos, pelos pais, pela cidade. A gente não sabe ao certo, não tem esse detalhe. E a gente fala, não, então, será que isso poderia ser corrigido se ele tivesse recebido atenção, amor? E daí a gente começa a ver que, né, a palavra fala de um abismo levar a outro abismo, né? A gente fala com relação a pecado, com relação a brecha. Se a gente voltar em Gideão, a gente vai lembrar da história que Deus chama ele consegue recrutar 32 mil homens. O Senhor fala para ele que é muito, ele fala que os medrosos podem ir para casa, 20 mil vão embora, 22 mil.
sobram apenas 10 mil, e o Senhor fala, ainda é muito. E daí, dividindo aqueles que beberam ajoelhados, né, lambendo como cachorro ou não, ficam só 300 homens. Praticamente, né, pelo que a Bíblia fala, 6 espadas, com buzinas e tochas. Eles não fizeram nada e venceu. E depois disso teve perseguição, né? Gideão continuou em cima deles, perseguindo, fez até uma perseguição bem longa, matando todos eles. E daí, se a gente falar em Hebreus 11, fala dos heróis da fé, né? E Gideão está lá, está como um herói da fé. Realmente, você pegar uma pessoa que era considerada da menor tribo, segundo ele, da menor família, e chamar ele para uma guerra dessa, né? Essa coragem que ele teve, realmente a fé que ele teve para isso, mas ele pediu as confirmações dele também, né? Ele, além do anjo ter vindo e confirmado para ele, além de uma primeira confirmação, uma segunda confirmação, de Deus ter descido, falar para ele descer lá para ouvir falar o nome dele, que é vencer todas as confirmações, né? Aí a gente pode até falar que ele estava meio que duvidando, Deus teve que trazer muitas confirmações para ele, mas ele foi colocado como herói da fé. E mesmo um herói da fé, a gente tem outros exemplos, a gente tem Abraão, né? Abraão teve Ismael, né, com Agar. Eu já falei sobre isso também. Isso trouxe todo um contexto de guerras depois, né, para o filho realmente da promessa. Gideão também. Gideão, tendo esse filho com uma concubina, isso na época não era normal, essa concubina. Gideão, ele pecou com relação a essa concubina. E esse filho, ele volta matando praticamente todos de Gideão. Então, assim, muitas vezes a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Na nossa vida cristã. O que a gente está fazendo na nossa vida cristã, né? A gente está fazendo uma vida cristã simplesmente em cumprir as regras para ser salvo? A gente está fazendo a nossa vida cristã para, de repente, para juntar, né, nos céus toda a nossa recompensa com relação às obras que a gente esteja fazendo? Ou, de repente, Jesus Cristo tem realmente moldado o nosso coração e a gente está fazendo tudo por amor a Deus, né? Está fazendo tudo para alegrar o Senhor, né? Está fazendo tudo porque a gente tem vontade realmente de estar lá no céu com o Senhor, mas não por regra, por amor, porque cada vez está mais próximo, está mais parecido com Jesus, né? E eu estou falando isso porque muitas das vezes a gente está querendo, está mirando obras, e mirando obras às vezes do dia a dia, e você fala, agora eu quero uma coisa diferente, e começa a querer obras maiores e maiores e maiores e maiores, quando vê, a obra está tão grande que a gente está olhando para onde? A gente está olhando para o público, a gente está olhando para o exterior, a gente está olhando para tudo menos para o nosso interior. E a palavra é prova disso. A palavra Deus coloca lá para mostrar para a gente que a gente é falho, a gente precisa estar atento, vigilante. A gente tem que checar se a gente tem brecha, a gente tem que checar se a gente tem pecado, porque isso, quanto mais a gente galgar maiores, né, maiores áreas, vamos falar assim, né, Deus for fazendo a gente crescer, for realmente dando cada vez mais responsabilidade na nossa mão, maior vai ser o tombo se a gente tiver essas brechas abertas. A gente precisa realmente sondar o nosso interior para descobrir o que falta. Muitas vezes você fala assim, mas sondar o quê? Falta o quê, né? Pode ser um caso aqui, de repente, falta de atenção para um filho. No meu caso, eu, por exemplo, o meu pai, ele teve filho com uma mulher fora do casamento. E eu tenho um irmão, né, por pai. E nesse caso, será que eu estou certo se eu ficar aqui sem buscar ele, sem dar atenção? De repente ele pode voltar de alguma outra forma? Deus quer que a gente alcance a todos, né? E será que eu não tenho que falar de Jesus para ele? Mas não estou falando só disso não, estou falando com relação a muitas outras coisas. Às vezes dentro de nós temos pensamentos ruins, nós temos sonhos ruins, nós queremos coisas que não são da vontade de Deus. E a gente ficar alimentando isso, até que uma hora executa isso. Então que a gente venha sondar nossos sonhos, nossos pensamentos, para fazer como a palavra de Deus, né? Paulo diz que nossos pensamentos têm que ser tudo que é louvável, tem que ser tudo que é bom, tudo que é agradável, tem que ser pensamentos de bem, não de mal. Então que a gente venha sondar no profundo nosso mesmo, no nosso coração, se a gente está deixando alguma coisa ali
que fica a desejar, você está deixando alguma coisa ali que parece esquecido, mas pode voltar. Essas coisas têm que ser trabalhadas. Nós não temos no nosso coração compartimentos para esconder tristezas, esconder dores, feridas. Isso tudo tem que ser tratado e curado, para que isso não venha lá na frente acabar com a nossa família, não venha lá na frente acabar com a nossa salvação. Então, irmãos, essa história toda hoje foi falada aqui porque Abimeleque, ele acabou com a vida dele, né? Talvez por culpa dos pais, dos irmãos, não sei, ele acabou com a vida dele. Eu sei que mesmo que tudo tivesse acontecido, né, até chegar a vida de Abimeleque, se ele tivesse recebido a verdade, se ele tivesse realmente entregue a verdade, será que não seria tudo diferente? Então que a gente se permita, se hoje a gente é um Abimeleque, que a gente se permita receber a verdade e não deixar a sede de poder, a ganância, a crueldade, que nós não nos permitamos estar longe de Deus, mas sempre no centro da vontade dele, porque isso é o melhor que a gente faz para nós mesmos, para gerações posteriores. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.